sou Janine Limas e você está assistindo o Nossa Unesc, um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade. No programa de hoje, o tema é saúde. Nós vamos conhecer um pouco sobre o Trilho da Saúde, um projeto desenvolvido por professores e alunos do programa de residência multiprofissional, do programa de pós-graduação em saúde coletiva na Unesc e também do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico. Quem está conosco hoje é a professora Lisiane Tuon, que vai falar um pouco sobre esse projeto e também da residência aqui na nossa universidade. Mas antes da entrevista, vamos conferir aí um recadinho da nossa Ecocria. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc, um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação da nossa universidade. Hoje conosco está a professora Lisiane Tuon, coordenadora do projeto Trilho da Saúde. Um projeto incrível, um projeto que, como todos os projetos da nossa universidade, a nossa universidade que é uma universidade comunitária, transforma, modifica a vida de muitas pessoas. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco para falar desse projeto e de outros projetos também da nossa universidade. Eu que agradeço, olá a todos, é sempre um prazer vir falar um pouquinho do que a gente faz dentro da nossa instituição, que sempre fizemos com certeza o diferencial, né? Até porque somos uma universidade comunitária, então nós estamos fazendo a nossa parte com a universidade comunitária e junto com isso também no processo de formação dos nossos profissionais da área da saúde, que aí acaba entrando os nossos residentes, acadêmicos, né? Bolsistas que fazem parte do nosso projeto. Falando então do Trilho da Saúde, né? Um projeto desenvolvido por professores e alunos, como a professora falou, né? Do programa de residência multiprofissional, do programa de pós-graduação em saúde coletiva, o PPG-Escol da Unesc, e também do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico da universidade. Esse projeto também tem a participação do Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico e Inovação da Unesc e também apoio da Secretaria Municipal. Mas vamos então ao início, o que é o Trilho da Saúde? Como que vocês idealizaram esse projeto? Nós idealizamos por experiência de conhecer o trilho anteriormente. Eu acabei tendo a experiência de conhecer o trilho e aí me chamou muita atenção a quantidade de mulheres jovens e crianças que tem lá. E o que nós percebemos? Muitas dessas crianças, elas acabam estudando no bairro da Juventude, né? Então eles têm uma formação diferenciada, né? Eles acabam todos eles estando no ambiente escolar e vivem numa área muito vulnerável, né? Quem não conhece o Trilho Tereza Cristina, fica aqui próximo da universidade, né? Muitos passam por ali, então podem ver a situação às vezes das casas, dos locais. Então começou ali, né? Então, em primeiro lugar foi ali que começou. Então muitos problemas da área da saúde, então acabamos vendo nessa área vulnerável, nessa época de pandemia que a gente está passando, aí começamos a conversar com pessoas. A professora Melissa, né, que é do desenvolvimento socioeconômico, já trabalhamos juntas em vários momentos, então a gente sabe que não adianta só dar suporte de saúde
se essas pessoas também não têm uma geração de renda, ou que a gente possa, de alguma maneira, dentro dar alguma qualificação, formação e tudo mais. Então, é sempre bom a gente unir as diferentes áreas do conhecimento para a gente conseguir fazer isso. E aí, com isso, nós estipulamos a residência multiprofissional, tem uma disciplina nos sábados pela manhã, onde os residentes acabam indo para as comunidades, conhecer essas áreas vulneráveis e contribuir com essas populações, fazendo diagnóstico, orientação e tudo mais. E aí, então, começamos a fazer as atividades semanais, todos os sábados pela manhã, e aí começamos a fazer agora as atividades quinzenais. Então, já conversamos com as mães, a gente dá muita orientação, então a gente tem um vínculo hoje com em torno de 15 a 16 famílias, isso dá mais ou menos mais de 60 pessoas, né? E essas pessoas, então, a gente tem lá um espaço que nós estamos, que é da própria comunidade, de uma moradora que nos ajuda, né? E tem sido uma bela experiência para todos, né? Para nós, para os acadêmicos, para os residentes, a gente tem muitos alunos voluntários. Inclusive voluntários. Bastante, eu tenho bastante procura, acho muito bonito, de todas as áreas do conhecimento. Isso é bonito de ver, né, professora? Porque, assim, saber de que os alunos querem, eles querem participar, eles querem também vivenciar essa realidade, porque afinal de contas, muitos dos nossos egressos e dos nossos, né, formados, enfim, eles acabam trabalhando no mercado de trabalho, eles vão enfrentar essa realidade, né? E é uma realidade que dentro da universidade a gente é um campo também de conhecimento e de aprendizado, né? A gente, na realidade, aprende muito com aquelas pessoas e de alguma maneira, e nós também podendo dar uma orientação, né? Então a gente tem educação em saúde em várias áreas do conhecimento, a gente tem feito campanhas, né, de Dia das Crianças, porque são crianças realmente assim que não têm condições de ter um brinquedo. No inverno a gente fez uma ação entre as nossas nutricionistas, o pessoal da nutrição, do curso de nutrição, fizemos um sopão, arrecadamos recurso financeiro, levamos até lá, né? Então a gente tem feito, além disso, as ações sociais, essas ações, elas são mais pontuais, né? A gente fez uma avaliação, então com isso a gente já fez um diagnóstico de como que é a questão, a gente faz uma interlocução muito forte entre saúde, educação e assistência social, então a gente fez uma pesquisa prévia da parte socioeconômica, que a Melissa acabou colocando algumas questões de saúde, vendo o nível educacional dessas mães, né? Então a gente já fez, ali ele é um projeto de extensão vinculado, no mínimo de 24 meses, mas com certeza é um projeto que a gente vai continuar, né? Porque a gente quer acompanhar essas famílias. O planejamento familiar é algo que a gente discute bastante. Eu ia perguntar assim, que temas que vocês abordam, né? O projeto, como a professora falou, ele tem uma duração de 24 meses, iniciou no fim de maio, né? Ainda de 2021. Então vocês pegaram também uma realidade, um período muito, muito diferente e um período que a gente observa que a vulnerabilidade dessas famílias aumentou ainda mais. Então, o que vocês têm observado já com esses primeiros meses, com essas primeiras conversas? O que vocês têm abordado? Primeiro a gente fez uma criação de vínculo. Aí nós temos os nossos residentes, eles atuam de forma excepcional, assim, né? Eles têm toda uma formação, eles têm as aulas, então eles mesmos acabam se organizando e fazendo as ações. Eles fazem várias. Esse final de semana foi a questão da prevenção da questão oncológica das mulheres. Eles falam sobre planejamento familiar com as moças, né, com as mulheres que tem, porque lá tem o índice de natalidade é muito alto. As mulheres, a gente vê lá meninas de 14 anos tendo a primeira gestação, 16 anos com a segunda gestação. Então, assim, ainda é uma realidade que a gente precisa falar sobre o assunto, né? Então, a gente acaba vendo os problemas pontuais que acabam tendo lá. Eu estava aqui antes conversando com a professora, tem pessoas com deficiência, uma realidade, pessoas envelhecidas, muitas pessoas com falta de condições crônicas, tem pessoas que moram ali há 42 anos,
né? Então, assim, são várias histórias, vários movimentos, né, que tem. Claro que é uma área vulnerável, que tem uma área que tem a questão do comércio de drogas, mas tem muitas pessoas do bem que moram ali também, né? E o que é mais importante para nós nesse momento é essas famílias e essas crianças que já têm uma formação, todas elas estão dentro das escolas municipais, ou a maioria delas dentro do bairro da juventude, e a gente de alguma maneira fazer esse apoio, dar esse suporte à família, né? Para que é aquilo que a gente trabalha muito, aquilo que a universidade preza muito, né? Essa transformação de vidas, essa transformação de meio, porque esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente com jovens, adolescentes, essa possibilidade de que eles tenham a informação, o conhecimento, que é imprescindível, fundamental, para que eles possam mudar a realidade de vida que eles têm hoje. Exatamente. Aí a Secretaria Municipal, em meio da assistência social, junto ao secretário, junto à DUD, que são pessoas muito parceiras que nós temos. Então, assim, até a questão da procura de um emprego quando necessário. Essa semana ainda uma mãe estava bem feliz que ela estava trabalhando. Então, todo esse suporte, assim, a gente faz toda uma escuta e o apoio dentro daquilo que a gente pode dar. Mas a informação e talvez dar esperança para eles que eles possam conseguir, né? E a preocupação que principalmente as crianças e os jovens façam opção de ir para o mercado de trabalho e que a gente não deixe essas crianças usarem drogas, né, e ir para o comércio ilegal dessas substâncias. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, né, que a gente faz dentro da universidade, em vários pontos, mas especificamente aqui no Trilho, e ele é muito pertinho da nossa instituição aqui, né. Como se diz, literalmente mudar o nosso meio, porque é o meio em que a universidade está inserida, tão próxima dessa realidade. E essa é o dar oportunidade, né, professora? Sim. É o oferecer uma nova possibilidade. Sim, é nisso que nosso grupo e os residentes, assim, o que a gente discute muito e vê isso, né? E a gente vê o apego deles. Todos os sábados eles sabem que a gente vai lá, porque é feita uma programação prévia, né, e é uma divulgação do que vai ser feito. As crianças já ficam esperando todo mundo chegar, né? Então eu lembro que esse final de semana eu fui, e a fulana não veio. Eu digo, não, essa semana ela não vem. Então eles já têm sempre, inclusive os residentes que eles têm mais vínculo, as pessoas que eles não têm, e os residentes fazem muito esse vínculo e tem sido uma troca, então, de aprendizado. E nós temos os alunos da graduação de todas as áreas, da área de odonto, da economia, do direito, da medicina, que acabam várias áreas do conhecimento, da nutrição, da fisioterapia, têm nos procurado e têm ido às ações lá, para conhecer muitas pessoas, inclusive nessa ação, a ação que nós fizemos no dia 12, a comunidade externa, porque nós divulgamos, tem um Instagram, Trilho da Saúde, as ações que a gente faz, inclusive a comunidade externa da cidade de Criciúma perguntou se poderia participar. Nós já fizemos um grupo de muitos voluntários. Então eu tenho várias pessoas de Criciúma, da cidade, que me perguntam sobre o projeto e contribuem de forma muito boa. Agora, nessa última ação que teve, na semana passada, nós levamos mais de 20 cestas básicas, que teve uma pessoa que fez uma festa de aniversário e, em vez de pedir presente, ela fez doações de cesta básica e doou todas. Então eu gravei um vídeo para ela de todas as famílias agradecendo, porque uma cesta básica para essas pessoas fazem a diferença, né? A quantidade, nós integramos lá mais de 400 brinquedos no Dia das Crianças, muitos por doações que a gente recebeu de várias pessoas, não só do nosso pessoal aqui da Unesc, mas tem sido muito interessante, assim, as pessoas procurando. Então a gente realmente tem as pessoas querem fazer suas doações, né, querem ajudar, tem um amor ao próximo. Então isso tem sido também muito gratificante, essa união com outras pessoas fora da universidade. Importante, né, principalmente nesse período que a gente vive, que a gente observa, né, realmente as famílias que já são vulneráveis, ainda mais vulneráveis. A gente sabe que a situação econômica é difícil e isso acaba, né, refletindo em muitas outras
outras áreas e saber que um projeto como esse, com a visibilidade que ele tem, né, com a credibilidade que a universidade tem, com aquilo que já se sabe que a universidade faz, e poder contar também com a ajuda da comunidade, da iniciativa privada, é muito importante. Da sociedade como um todo é muito importante, e tenho chamado muita atenção, assim, até o grupo de jovens empresários tem me procurado, né, empresários jovens, então é muito bom a gente ver isso, assim, né, a sociedade se mobilizando nesse sentido. E vocês utilizaram para esse levantamento de dados um aplicativo, professora, o EpiCollect 5, é isso? Eu queria que a professora falasse um pouquinho dessa ferramenta. Isso, essa é uma ferramenta que quem fez o convênio com a universidade foi o professor Rafael Amaral. E aí acabou nos disponibilizando. Tem sido uma ferramenta muito útil para nós, para avaliação de território, para avaliação de várias, inclusive isso a gente já fez outras pesquisas, tem sido muito positivo, porque o pesquisador, o residente, né, o acadêmico, ele vai no bairro, já vai no local, já bate a foto, vai com um tablet que a gente tem dentro do programa de pós-graduação, ou o próprio celular. Depende, tem alguns que preferem o próprio celular, outros preferem o tablet, aí vai de cada um deles, e aí isso disponibiliza. Então, tu sai do território, quando tu chega, já baixa no computador e aí tu já tem os dados todos. Isso é muito positivo, né? As tecnologias, elas vieram para nos ajudar e nos auxiliar, e esse é um aplicativo que a universidade tem um convênio com a universidade de fora, então isso acaba nos ajudando bastante. E o importante é essa coleta de dados, né? A gente sabe que a Unesc é destaque em pesquisa, e essa coleta de dados que vocês estão fazendo, esse diagnóstico, ele é muito importante para o poder público. Como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, nós estamos trabalhando ali a gente já fez alguma reunião específica com assistência social. Junto com a residência, nós estamos fazendo, e usamos esse aplicativo, nós estamos fazendo diagnóstico de saúde dos municípios também, que tem sido uma experiência muito importante. A gente já fez em 2 municípios esse ano, do município de Criciúma, que a gente repete o ano que vem, e no município de Forquilinha, inclusive o prefeito e toda a gestão municipal foi muito interessante, acompanhou o prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde. Aqui em Criciúma também todo o staff da Secretaria de Saúde, o secretário Acélio, o David, o adjunto, e todos os seus gerentes de saúde fizeram um acompanhamento desse diagnóstico. Nós fizemos notas técnicas que estão disponibilizadas no site do nosso PPG e sim da residência multiprofissional, para que a população também tenha acesso, para quem ou que tenha esses dados e que possam ser utilizados também, né? Então até para que se planeje ações, políticas públicas, tudo isso é importante, porque assim, geralmente o poder público não tem essa possibilidade, essa disponibilidade de pesquisar e de ter esses dados, mas com esses dados na mão, planejar ações é muito mais fácil. Sim, e é necessário, né? Hoje, cada vez mais, com recurso financeiro escasso em todas as esferas e em todos os níveis, o planejamento, e principalmente o que a gente observa bastante, é que a saúde precisa ser pensada nos problemas que a população tem, né? Então a gente precisa sempre alertar isso. E é importante tu falar que quando a gente fala de pesquisa, as pessoas acham que fazer uma pesquisa é pegar um questionário e sair para a rua. Eu gostaria que vocês acompanhassem um dia, e quem quiser fazer parte de um projeto, nos acompanhe. O que é fazer um projeto desde o início? Desde a escrita do projeto, isso é importante, né? E vários acadêmicos nos escutam. Desde a escrita do projeto, desde a aprovação no comitê de ética, tu construir um questionário. Esse questionário tu não pode sair aplicando se ele não vai dar certo. Então, antes de esse questionário efetivamente ser aplicado, passa por uma bateria desse caso da análise de situação de saúde que nós estamos fazendo nos municípios, foi tudo construído com os nossos residentes. Foi mais de 10 dias construindo esse questionário. Depois disso, nós fomos fazer piloto dele. Tá? Depois de fazer o teste piloto, nós aplicamos ele, e daí na aplicação nós fizemos ajustes,
replicamos em alguns locais e reajustamos para outro município, porque daí cada município a gente faz um reajuste. Porque cada município tem a sua realidade. E aí uma outra coisa é fundamental, a preparação de quem vai fazer a pesquisa, né? A gente prepara aquele residente, aquele acadêmico para ir fazer a pesquisa também, porque são pesquisas que ele precisa saber perguntar. Então, às vezes pergunta-se, não, eu vou fazer eu quero que faça uma pesquisa. Eu digo, tá, nós tem que ter muita qualidade. Então, a Unesc é uma instituição, é uma universidade que preza muito pela pesquisa e pela extensão, então a gente tem um corpo docente, e se nós temos um corpo docente, nós temos acadêmicos, residentes, nós somos a única universidade da região sul como um todo, e olha, umas únicas do estado que tem uma residência multiprofissional do nível que é a nossa, tá, que faz a diferença, um mestrado em saúde coletiva, que também faz a diferença, e com isso, então, para que essa tenha essa excelência, tu tem muitos professores para orientar esses alunos. Então, não é qualquer instituição ou qualquer lugar que vai fazer uma pesquisa de qualidade, porque sair fazer pesquisa é fácil, com qualidade é muito difícil. É muito difícil, né? Então, isso sempre tem que ser muito salientado, né? No mundo que a gente está hoje, né? Das informações, porque às vezes as pessoas acham que é só pegar e botar ali na internet, né? Ou fazer as coisas tão fáceis assim, e não é. Então, falando assim, né, para um projeto como esse, por exemplo, ele tem 2 anos de aplicação. Então, quanto tempo vocês trabalharam na preparação dessa pesquisa? Sim, a gente, olha, para esses questionários em específico do trilho que a gente fez essa avaliação nessas 15 famílias, 60 pessoas, a gente ficou em uns 3, 4 meses. E daí o projeto a gente ficou uns 3 meses construindo, aí tem que avaliar, tem que passar por comitê de ética, né? Tem todos os trâmites de quem faz pesquisa, sabe? Não é para desanimar, a gente é acostumado a fazer, né? Mas assim, precisa tem critérios, tem regras que a gente segue e que precisam ser feitas para a gente ter qualidade, porque não adianta nada ir lá fazer tudo sem um planejamento, que é mais ou menos o que a gente estava falando, puxando um link com a saúde, né, Janine? Não adianta nada o gestor municipal, não ter avaliação, não ter o diagnóstico da sua cidade. Nós da saúde falamos muito em diagnóstico, né? Mas não saber qual é o real problema da situação daquela comunidade, daquela população, daquele bairro, porque daí ele acaba botando dinheiro público em outro local. E aí não acaba sanando o problema que a população precisa. E para que ele haja, né, para que essa ação seja muito bem feita, essa qualidade da pesquisa ela é fundamental, porque os dados precisam ser dados de qualidade para que ele possa também fazer esse planejamento. Precisa ter pessoas qualificadas, uma equipe qualificada que possa fazer esses dados e que possa entregar na mão de um gestor municipal e ele tenha tranquilidade de usar esses dados e fazer as suas preposições que são importantes para o seu município, né? Falando, né, então, de toda essa preparação, dessa pesquisa, eu gostaria que a professora explicasse, então, um pouco o que é esse programa de residência, por que ele é tão importante, para que a gente comece a entrar em quem realiza tudo isso. O programa de residência multiprofissional, eu tenho muita tranquilidade de falar, porque eu estou dele desde a primeira turma, então ele já temos alguns anos, desde 2009, quem escreveu o projeto foi a professora Luciane, né, nossa reitora, então a gente está com ele desde 2009, instituído. Nós hoje temos 3 tipos de residência, né, residência em atenção básica, saúde coletiva e a saúde mental. Então, essas três residências, elas atuam nos diversos pontos de atenção da saúde do município de Criciúma. Então, a residência é vinculada ao município de Criciúma. São projetos feitos ao Ministério da Saúde que foram aprovados. O que vem do Ministério da Saúde? Vem bolsas para esses residentes, né? Todos os residentes da residência multiprofissional ou bolsa ou médica, eles recebem uma bolsa equivalente a R$ 3.300 por 24 meses, essa bolsa de R$ 3.300 por 24 meses, né, financiada pelo governo federal
E aí a gente tem uma série de regulamentações, trâmites, prestação de conta, nós temos relatórios, temos frequência, uma série de questões que a gente presta conta ao Ministério da Saúde. Então é uma relação entre Ministério da Saúde, governo municipal e Unesc, né, que acaba fazendo. A nossa universidade acaba dando contrapartida os professores, as disciplinas e toda a estruturação da nossa universidade, né, e nós temos professores, tutores alocados nessa residência, e temos também a parte da Secretaria Municipal, que acaba dando os pontos de atenção. Gostaria já de aproveitar e dizer que a residência multiprofissional está com o processo seletivo aberto. É só procurar nas nossas páginas da Unesc e da residência multiprofissional. As inscrições elas vão até 22 de novembro. Lembrando que nos outros anos a gente fazia a prova em fevereiro, esse ano vai ser este ano mesmo. Então é importante que os alunos que não precisa ter o diploma, mas sim ter pelo menos a comprovação que vai se formar o ano que vem, porque a residência só começa no próximo ano, então é importante que leia os editais. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois do intervalo. Antes do intervalo, a gente vai conferir aí um recadinho da nossa Maga Estopassoli, que fala aí sobre as nossas karatecas. Elas foram notícia aqui no programa Nossa Unesc recentemente e agora elas voltam a ganhar destaque por aqui. É que as karatecas e acadêmicas da Unesc, Tayane Teixeira e as irmãs Caroline e Sabrina Zeferino Pereira, que representam a equipe Associação Team Everaldo da FME e Sara e Sociedade Recreativa Mampituba e Unesc, conquistaram o vice-campeonato no Pan-Americano de Karatê, que aconteceu em outubro na cidade de Punta del Este, no Uruguai. O trio garantiu a medalha de prata na categoria kata por equipes. Para o técnico Everaldo Pereira, isso vem consagrar o grande trabalho realizado. Ele disse que esse é um grande resultado, que vem coroar o trabalho e que as meninas são exemplo para o karatê do Brasil, para o estado e principalmente para o time, destacou o técnico. E elas já estão de malas prontas, viu? Elas irão para a próxima competição. O técnico adianta que as karatecas irão representar o Brasil na 25ª edição do Campeonato Mundial de Karatê, que se inicia no dia 26 de novembro em Dubai. A viagem está marcada para o dia 13, mas antes elas treinarão com a seleção brasileira para estarem bem preparadas para essa competição que é de grande relevância, destacou o técnico. Você duvida que elas vão arrebentar, Denis? Eu tenho certeza que farão mais uma belíssima participação no campeonato. Professora, muito obrigada. Temos aí muitas informações. Vamos voltar a conversar sobre esses temas, sobre a residência multiprofissional, sobre a residência médica aqui na Unesc. Obrigada, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para conversar das pautas que envolvem a saúde e a residência multiprofissional da Unesc. Obrigada. Nosso Unesc de hoje vai ficando por aqui.